está no encontro 8, né? E em nível teórico, a gente tem mais um encontro além desse de hoje, né? E depois, por último, a gente vai ter um encontro que é só uma vivência, né? Daí a gente vai fazer algumas danças e experiências juntos, dentro dessa temática que a gente tratou durante todos quase 2 meses, né? Na realidade, são 2 meses que a gente está vendo esse tema. Então, o capítulo de hoje, eu considero assim um capítulo muito central desse livro, porque ele vai dar uma explicação, né? Ele começa, como eu disse, a dividir esse capítulo em 2, porque é muito extenso e tem muitas coisas para a gente refletir. Então, a gente vai começar hoje e vai finalizar no próximo encontro, pensar um pouco, né, a respeito de por que a nossa cultura se estrutura dessa forma, né, como ela se estrutura, pensar um pouquinho no mal-estar da nossa cultura, o mal-estar da própria civilização, né, um pouquinho utilizando a terminologia da psicanálise, né. Pessoal, tem alguém com o áudio aberto, se vocês puderem dar uma revisadinha, que teve um fungado aqui agora, que não me pertence. Então, daí então, o que a gente vai ver é poder olhar assim profundamente para a nossa cultura, ver o que a falta de contato que a nossa cultura traz, e que consequências, como isso vai tocando a gente, né? Com base em tudo que a gente estudou até agora e que sempre ressaltou tanto, né? A partir da teoria do Montagu e reforçando com o aporte do Rolando Toro, né? O quanto é necessário o contato, o toque, principalmente nos primeiros anos de vida, mas que depois a gente tem necessidade desse contato afetivo, doce, acolhente durante toda a vida, né? E o quanto esses anos iniciais eles são decisivos para a nossa estruturação da nossa identidade, da nossa relação com o mundo, da nossa emocionalidade, né? Então, o quanto é decisivo. Então, a gente vai ver tudo isso dentro do âmbito cultura, né? O que significa isso dentro da estruturação da nossa sociedade e como isso se manifesta em outras culturas também, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que ver, né, é que a cultura, né, a cultura de um povo, a cultura de um grupo, a cultura de uma família, né, é um combinado de forma de pensar, de crenças, de regras, de atitudes, de cultivos, no sentido das coisas que aquela cultura cultiva, não em nível vegetal, mas em nível de coisas que são importantes dentro daquela organização, né? De pessoas. Então, a linguagem que se fala, e para a gente poder conviver num grupo, né, numa sociedade, ou desde uma pequena família até uma sociedade, a gente tem que aprender regras, procedimentos, a gente tem que acreditar nas mesmas coisas, algumas coisas são crenças em comum, né? Esse livro Sapiens, do Harari, né, ele fala bastante isso, dessa realidade que a gente cria junto, né? E que a sociedade ela se organiza, a cultura é essa organização que de uma crença conjunta, né? E que somos nós coletivamente que criamos uma realidade acreditando em coisas em comum. Né? E o quanto isso passa por um processo de educação, né? Educação no sentido de, em alguns casos, a educação vai ser um processo de facilitação de manifestação do ser, né, com plenitude, mas algumas vezes é também um processo de cerceamento, né, e que a gente pode ligar assim a uma certa domesticação, né? Então, quem fala isso também bastante é
os junguianos, e lembro especialmente do livro da Clarissa Pincola Estes, né, que é o Mulheres Correm com os Lobos, que daí ela vai falar da mulher selvagem, e ela fala do processo de domesticação do feminino, né? Aqui, claro, no livro ela está falando quanto ao feminino, porque o livro é sobre a questão do feminino, mas dentro das estruturas sociais a gente vai ver uma série de processos de domesticação, né? Ou seja, daquele ser que tem um ímpeto vital, que tem uma disponibilidade para a vida, ter que modular isso, né? Para ser aceito socialmente, para estar em uma relação em feedback com o ambiente social, mas que depende do ambiente, né? Depende da cultura, depende de quanto essa cultura tem crenças limitadoras ou tem pensamentos libertadores, né? Então, pode ser que exista, em realidade, um cerceamento, né, da manifestação do ser, ao invés de uma estimulação para que ele se manifeste plenamente. E daí a questão do contato, né, dentro dos ambientes culturais é um fator bem importante. A gente vai ver quase todas as culturas, né, principalmente as culturas que o Montagu vai dizer que as culturas letradas, né, as culturas que é o que a gente chama de civilização, quando existe a capacidade da escrita, né? Então, a escrita, ela marca o surgimento da civilização. Então, tem povos que não são letrados, entre aspas, né? E povos que são letrados, ou seja, tem a linguagem escrita. Então, ele marca que, principalmente nos povos, né, onde existe o registro da palavra, e que são os povos que a gente chama civilizados e que têm regras estabelecidas mais profundas, né? E daí vai ter, no caso do Ocidente, influência do racionalismo, e mais antigamente vai ter toda a influência de questões religiosas, independente da origem dessas religiões, pode ser judaico, pode ser cristão, pode ser islâmico também, né, muçulmano, pode ser laceu, daí já no Ocidente, pode ser no Oriente, né, pode ser budista. Todas essas culturas civilizadas, elas vão ter, né, graus onde elas vão interferir nessa relação tátil, né? Algumas mais drasticamente, outras menos, né? Mas elas vão dar uma conotação ao tato, né? Principalmente ao tato pele com pele, conotações que às vezes vão atrapalhar, né, no processo de desenvolvimento natural do ser humano. Né? Então, principalmente quando a gente vai pensar na relação com o pecado, né, etc. Então, tem algumas culturas que são mais abertas, tolerantes, a gente vai ver que as culturas ancestrais, não letradas, né, elas vão ter mais capacidade de estimular a questão tátil, vão ver com mais naturalidade, né, e vão viver isso com mais liberdade. Mas vamos ver, vamos caminhando, vamos vendo. Então, dentro da história do contato, né, então, o contato para a gente, ele começa na nossa história pessoal, né? Então, desde a nossa infância, desde o parto, como a gente viu aqui, né, nos capítulos anteriores, desde o parto, então, a gente vai, desde a gestação, na realidade, né, a gente vai ter uma história pessoal em relação ao contato. Né? E essa história pessoal, ela vai determinar um monte de coisas na nossa vida, né? Em termos de o que é natural e fácil para a gente, em termos de relacionamento com outras pessoas, ou relacionamento com a gente mesmo, com a nossa corporeidade, né? O grau de acolhimento que a gente pode ter com a gente mesmo, o grau de acolhimento que a gente pode ter com o outro, isso tudo
passa muito pela nossa história pessoal, né, em como a gente viveu o contato. Depois, eu acho que outra dimensão, né, que todas essas vão incidir na dimensão pessoal, né, então elas são, é como que o pessoal está dentro da família, que depois vai estar dentro da comunidade, que depois vai estar dentro da sociedade, né, então, o indivíduo ele está englobado dentro dessas instâncias. Então, a gente vai ter a família, e a família, né, a família ela tem uma função, né, a função hã, ancestral da família, né, lá na origem da nossa espécie, a família tem, ela surgiu, a organização humana, né, surgiu nessa estrutura de família, como uma forma de proteger, né, esse neonato que era tão vulnerável, né, que a gente, como a gente viu, o bebê humano, ele nasce num estado de vulnerabilidade muito alto, então é como se ele nasce ainda em estado fetal, e ele necessita o que o Montagu chamou de esterogestação, né, então a família originalmente, a gente pode até ver isso como uma fonte biológica, né, como esse entendimento a partir da biologia, que a família, em nível de evolução de espécie, ela surgiu para que pudesse gerar essa esterogestação, né? Então, para que esse útero, que era durante 9 meses acolheu essa criança, pudesse se amplificar para uma relação entre as pessoas que pudesse continuar dando esse aconchego, esse calor, essa proteção para que esse bebê continuasse a se desenvolver e chegasse aos poucos a alcançar a autonomia, já que o bebê humano, para o seu processo de aprendizado, para o seu processo de integração, tanto no nível fisiológico, neurológico, emocional, ele precisa desse tempo externo protegido. E daí isso, né, dentro da estrutura da nossa espécie, desculpe, esse bebê ele precisa muito da presença da mãe, a mãe fica muito envolvida, vamos pensar assim na nossa ancestralidade, né, lá no tempo dos caçadores-coletores, que a gente chama de pré-história, né, então, essa vulnerabilidade que o bebê tinha, ele acabava trazendo para a mulher, que ele acolhia junto à pele, né, para a mãe, também uma vulnerabilidade, porque era o bebê ele necessita muito desse contato, essa disposição materna. Então, a própria estrutura da pequena comunidade, né, porque eram pequenas comunidades, com a participação masculina, é gerar esse útero, a comunidade gerava esse útero, né? Então, e a estrutura, os pequenos núcleos familiares, eles vão ter essa função de gerar essa proteção de um proteger o outro, né, para que se complete essa gestação. Então, a participação masculina aí também muito importante, né? Num primeiro momento, e a gente vai ver lá nas culturas ancestrais, num primeiro momento muito com a função protetora, né? E a gente pode dizer que hoje a gente tem uma evolução, né, disso, no sentido de que não tem papéis fixos nisso, né? A gente vai ver que ao longo da evolução da civilização deram papéis muito rígidos a essa estrutura familiar, né? Que na realidade ela tinha uma função primeiro de proteger a vida e proteger os participantes dessa pequena comunidade, dessa pequena estrutura, né. Bom, hã, hã, vamos passar um pouquinho aqui, me passou um pensamento, mas eu agora me perdi um pouco no que eu estava falando, mas, daqui a pouco volto. Daí então, a gente vai ter essa
família, essa pequena estrutura protetiva, dentro de uma estrutura um pouco maior, que são as comunidades, né? Então, as comunidades são grupos maiores, né? E aqui a gente tem os Bushmen, né? Que são lá do deserto do Kalahari, que são uma das poucas culturas ainda caçadoras-coletoras que a gente tem no mundo hoje ainda, né? Então, que formam pequenas comunidades bem originárias, bem como era lá na pré-história, né? Ou se imagina que se fosse na pré-história, que são essas comunidades de até 30, 35 pessoas, tá? Que elas têm, é muito interessante porque elas têm uma gestão, né, de que se for maior, esses grupos eles têm um impacto tão forte no ambiente que não é produtivo, né, ter grupos maiores. Então, isso também me faz pensar muito, né, de que estruturas de grupo com mais de 35 pessoas, 40, elas são estruturas que vão tendendo a gente não reconhecer mais os participantes do grupo, né? Por isso, eu particularmente gosto muito de trabalhar quando faço meus trabalhos mais a longo prazo de grupos, né? Não um trabalho pontual de um final de semana, mas os trabalhos mais longos, como esse que a gente está fazendo, eu gosto sempre de trabalhar como no máximo 30 pessoas, porque eu tenho a sensação que biologicamente a gente é capaz de se integrar, né, em pequenas comunidades de até 30, 35 pessoas, mais que isso começa a entrar numa coisa muito indiferenciada, onde é difícil a gente conseguir reconhecer as pessoas dentro do grupo. E eu acho que isso tem uma base biológica bem importante. Bom, então, também a comunidade, a pequena comunidade, tem os seus códigos de comunicação tátil, né? E ela vai, então, a família vai ter códigos, então, que vão ser ou mais repressores ou menos repressores, né? Ou vão estimular, né? Vão gerar essa exogestação, né? Esterogestação, ou vão reprimir, ou vão impedir que ela se gere, né? Da mesma forma, a comunidade a comunidade é uma família ampliada, né? Principalmente essas comunidades, como eu disse para vocês, que tem esse tamanho, é como uma família ampliada. Então, ela pode ser muito acolhente e muito estimuladora, mas também ela pode ser muito repressora. Então, vai ter, mas ainda na comunidade, a gente, em geral, tem um reconhecimento das pessoas. Mesmo fora de culturas caçadoras-coletoras, né? Então, se a gente pensar numa comunidade agrícola, uma vila, uma pequena cidadezinha, né? Que ainda a gente pode chamar de comunidade, a comunidade ainda ela tem essa característica das pessoas se reconhecerem, né? De terem códigos em comum, acordos em comum, então ainda tem esse reconhecimento, né? E também tem, digamos, uma maior estimulação pela possibilidade de afeto e reconhecimento, mas também uma maior repressão quando existem fatores de repressão dentro daquele grupo, como fatores religiosos, fatores de restrição de comportamento, códigos de conduta, etc., né, que podem ser difusos no grupo, de forma que o próprio grupo controla os seus membros para que algumas coisas não aconteçam ou aconteçam. E depois a gente tem a sociedade. A sociedade já é vamos pensar em uma coisa mais ampla, que abarca várias comunidades, né? E que muitas vezes elas não coincidem. Então, as sociedades como cidades já maiores, como países, como a própria população mundial, né? Então, a gente pode ver fatores sociais aí que abarcam grandes quantidades de pessoas, onde existem acordos em comum, formas de ver o mundo em comum, criações em comum, né? E que vão ter regras que já não tem mais aquela presença de que eu sei quem é que está obedecendo ou não a regra, né? Mas
condutas que são exigidas em comum, né? E essas condutas em comum, elas podem propiciar ou não uma integração, facilitarem com que cada membro dessa sociedade possa se manifestar plenamente ou não, né? Pode ser coletivamente algo muito repressor, como a gente sabe de alguns regimes que já houveram dentro da história da humanidade, né? Que são extremamente castradores, né? E geram estruturas de muito medo, de muita perseguição, de muita tensão, de muito estresse e muita restrição ao contato. E é interessante, né, que quando existem estruturas assim, é como que se vai criando uma sombra, se elas têm muita repressão ao contato, né? Essas estruturas elas vão criando uma sombra, como se começa a existir uma dissociação, né, entre a racionalidade, a, a forma de pensar, as regras e a questão do afeto, do contato e do cuidado amoroso ao contato, como uma desconsideração, como se isso fosse uma bobagem, né? Só que isso vai levando esses aspectos que são essenciais para uma coisa de sombra, né? Então, isso muitas vezes aparece sobre uma relação com o contato que não é mais ligada à amorosidade, mas sim a uma coisa perversa, algo como ter prazer com a dor do outro, né? Com o sofrimento do outro. Então, essas rupturas, elas também acontecem muito devido ao excesso de repressão e ao anonimato, que impede também, né, a gente entrar numa coisa de empatia, né? Então, acho que quanto mais vai abrangendo uma quantidade imensa de pessoas, né, e que vão se pretendendo se estruturar dentro das estruturas sociais, que é assim que a gente funciona, a humanidade, né? Mas quando isso é permeado por questões de muita repressão, o que vai acontecendo é que a gente vai formando uma sociedade que vai cada vez mais se afetando em algumas capacidades, né? Se a sociedade pudesse, como um todo, gerar vida, né, e gerar cuidado, e seria uma coisa maravilhosa, e o humano poderia desabrochar plenamente, né? Mas, infelizmente, o que acontece, muitas vezes, e infelizmente, na maioria das vezes, né, a gente deformar muito o humano, impedir que ele se manifeste, né? E gerar muita neurose, muita dissociação, como desde Freud ele falava disso, né? Depois a gente vai ver toda a psicologia falando da neurose, da psicose, né? Que são todas consequências, principalmente a neurose, ela é uma consequência direta do excesso de repressão, né? Onde a gente nunca consegue chegar àquilo, né? Que somos nós mesmos, devido a ter que cumprir toda uma expectativa externa, com muito medo de não ser aceito, com muito medo de ser rejeitado, de não ser validado, mas, ao mesmo tempo, com muita necessidade de contato, então as coisas ficam muito distorcidas, né? É como se a gente ficasse num estado de inanição afetiva, inanição de contato, e daí começa a se submeter a qualquer coisa para poder ter, né? Então, isso é algo que a gente teria que olhar com muito cuidado dentro das nossas estruturas sociais, porque a gente tem construído gerações após gerações de pessoas muito carentes, né? E isso vai criando um nível de distorção muito profundo mesmo. Então, poder encarar, né, que da necessidade que temos de mudar isso, né? E ver metodologias de educação,
reflexão, metodologias de revisão da gente mesmo profundamente, para poder introduzir na nossa cultura, na nossa sociedade, mais afeto, mais contato, né? Saindo dessa coisa de que o contato sempre vai nos levar a uma segunda intenção, e colocando sempre na questão da sexualidade como se isso fosse a priori ligado ao contato sempre, né? É claro que a sexualidade está muito ligada ao contato, mas nem toda a relação de contato, né, ela tem a ver diretamente com o interesse sexual, né? A gente tem o prazer do contato, e isso sempre, né? Sempre tem a questão do prazer, sempre está ligado de alguma forma à sexualidade, mas não a relação sexual em si, mas a relação de prazer, né? Então, a carícia, dentro, por exemplo, de uma relação familiar, de pais com filhos, de amigo com amigo, né? Não necessariamente significa que eu quero ter uma relação sexual com aquela pessoa, né? Significa, sim, que eu tenho carinho por aquela pessoa e que esse carinho se manifesta por um contato, né? Um contato de pele com pele. Por quê? Porque o contato de pele é o nosso contato original, é a primeira forma como a gente se sentiu amado, foi através do contato, não foi através da palavra, não foi através do olhar, foi através do contato. Então, a maioria de nós está esfomeado sobre isso, porque dissociou e deu uma conotação ao contato que é uma conotação muito equivocada. Bom, é necessário a gente perceber também que a cultura ela está dentro, né, da história humana, né? Atrás de uma cultura sempre existe uma estruturação histórica, né? E essa estruturação histórica ela sofre flutuações, né? Então não é porque um determinado dentro de uma determinada cultura existe um grau de repressão que sempre vai ser assim, né? Porque, primeiro, principalmente no mundo interligado, como a gente vive hoje, mas também antigamente, né? Quando o mundo não era tão interligado assim, existia essas influências, né? Ambientais de um grupo sobre o outro, de uma cultura sobre outra, e também das necessidades e da criatividade, do processo de transformação dos indivíduos que compõem um determinado ambiente social e que são inovadores e que transformam e que trazem novas ideias. Então, a humanidade ela está sempre em evolução nisso, né? Então, a questão do ambiente cultural ele está sempre influenciado por ondas que vão se intercruzando, né? E vão criando novos ambientes e novas possibilidades. Então, isso quer dizer que se hoje, né, a gente tem um ambiente muito rígido, não é que esse ambiente precisa ser rígido para sempre, né? Ou que a gente tem que quebrar o ambiente a martelada. Ele vai ter flutuações e ele pode ir mudando progressivamente. Então, quando a gente faz, né, dentro da metodologia que eu trabalho e que muitos de vocês fazem aqui, que é a biodança, ela é um fator que ajuda nas flutuações, né? Porque ela vai trazendo um novo código para a cultura, e esse novo código pode ser incorporado aos poucos. Bom, então, eu queria fazer essa relação, né, entre útero e cultura, porque, na realidade, se a gente vai olhar lá no início das nossas organizações sociais, elas são uma modalidade, né, lá nas pequenas comunidades ancestrais, elas vêm de uma necessidade de estender esse útero, né? Eu acho que a humanidade, ela é uma espécie muito ligada ao útero, né? Ao feminino,
a necessidade de proteção mútua, de acolhimento mútuo. Na realidade, a gente precisa de acolhimento toda a vida. O bebê, obviamente, necessita desse acolhimento, porque senão ele não desenvolve, ou ele fica com sequelas para toda a vida. Mas nós precisamos de acolhimento toda a vida, né? E daí o Montagu fala que dentro do útero o bebê ele se sente sustentado, acolhido, né? Então a cultura ela pode significar esse sustento e esse acolhimento, mas também em nível de estruturação cultural, às vezes as culturas elas não se organizam quanto ao sustento, né? Ou tem uma visão equivocada do que seja sustentar, né? Confundem sustentar e educar e proteger com modelar, com ajustar, com tornar aquele indivíduo adaptado à sociedade, né? E daí, então, a gente tem algumas metodologias que, como a gente já viu tantas vezes aqui, né, durante os nossos encontros, aquela coisa de pensar que o bebê tem que ficar no útero, desculpe, no berço, sem ser atendido para não ficar manhoso, né, etc. Esse tipo de pensamento, na realidade, ele acaba, mesmo que não seja essa a intenção, ele acaba gerando o abandono. Então, a gente vai ter a cultura do abandono, né? E depois também a cultura da repressão, onde a gente vai ter o moldar o comportamento a partir de punição, de repressão, de ideias como pecado, né? Então, a gente aí tem uma cultura de repressão, tentando controlar a manifestação daquele ser de uma forma que ele possa participar das regras sociais, né? Desculpe, pessoal. Então, a gente tem que pensar muito, né? O que humaniza e o que faz perder a humanidade também, né? Porque, na realidade, depende de como a gente se relaciona num nível tátil, principalmente com as crianças pequenas, né? A gente está humanizando ou fazendo perder a humanidade, né? Então, o ser humano é um ser extremamente moldável, né? Nós temos assim, nós não nascemos absolutamente prontos, né? Somos a espécie que está mais aberta ao aprendizado, e esse aprendizado ele é próprio um moldar, né? Então, para que a gente possa honrar e manter a humanidade, né? Construir o humano, a gente precisa cuidar, né? Dar esse acolhimento que é tão necessário. E como eu coloquei, no início da vida é essencial, senão a gente tem sequelas terríveis ao longo da existência daquela pessoa, né? E durante a nossa vida adulta, também a gente precisa, porque isso é como um alimento, né? O contato é um alimento. Quando a gente não tem contato, a gente sofre. Existe um sofrimento e que, por a gente já viver numa cultura que não tem contato, a gente já nem sente mais o quanto existe um sofrimento atrás disso, mas existe, né? Estados emocionais, como depressão, tristeza, ansiedade, podem estar muito se estruturando muito em cima desse tipo de carência. Então, a gente pode dizer que existem traumas que são impostos culturalmente ao bebê, mesmo com a melhor das intenções, né? Não é que a gente se estrutura culturalmente para causar um trauma, mas dentro do estudo do Montagu, a gente vai ver que, na realidade, a gente causa. E que o mais terrível disso, né, é que a maioria das pessoas é submetida a esse trauma. Então, existe uma incompreensão, né, do que o Montagu chama sobre esterogestação. Então, desde o início da vida, o ambiente cultural se impõe com as suas regras, né,
E existe uma mecanização, dentro da nossa cultura em especial, uma mecanização da relação com o bebê, onde tudo que seria natural e que a gente já está, digamos, biologicamente equipado, né, para viver com plenitude, existe uma interferência cultural desde o início que às vezes faz com que se quebre o vínculo inicial entre mãe e bebê, né? Exponha o bebê a fatores ambientais nocivos, exponha já de início esse bebê a uma sensação de abandono e de falta de contato, construa uma inabilidade do bebê em se relacionar com as pessoas, porque não consegue se relacionar com a primeira relação construída, que é com a mãe, né? Então, uma série de interferências que vai construindo uma ruptura em nível de estruturação da própria identidade dessa pessoa. Né? Então, o Montagu traz nesse capítulo alguns sintomas que ele acredita, tá, que estão ligados essas rupturas iniciais. Ele diz assim, olha, a gente não tem estudos profundos sobre isso, agora talvez a gente já tenha, né, porque esse livro é muito antigo, mas que ele acredita que podem estar relacionados a essa primeira experiência de ruptura brusca do vínculo com a mãe, né, esse afastamento dessas regras impositivas que fazem com que não se crie o vínculo mãe-filha, né? Então, ele acredita que sintomas como pânico, medo de altura, medo de espaços abertos, isso tudo está muito ligado ao pânico, né? O medo de ficar sozinho, são sintomas que podem, não necessariamente estão, mas podem estar relacionados às primeiras experiências de vida, né? Onde essa criança que estava dentro do líquido amniótico, completamente tocada e acolhida, de repente sofre uma ruptura, fica afastado da mãe, fica em contato com o ambiente plano do berço, com alterações de temperatura que ele não consegue regular, não tem ainda fisiologicamente capacidade de regular, e o sentimento de abandono, de romper os vínculos extremo, né? Então, isso pode ser, a pessoa não vai se lembrar disso, mas pode ser determinante para o seu comportamento posterior, para alguns comportamentos neuróticos que a pessoa não sabe por quê, né? Tem. Então, o Montagu acha que pode estar muito relacionado com isso. Então, é interessante a gente perceber que as imposições culturais, elas começam já no momento do parto, né? Já naquele momento existem procedimentos dentro da medicina, por exemplo, né? A medicina interferiu muito no parto, a gente viu no filme que eu recomendei para vocês, né? Que, então, a interferência da medicina, que é uma interferência de um pensamento cultural, de uma estruturação cultural, onde, aos poucos, o protagonismo do parto passa a não ser mais da mãe e do filho, mas do médico, ou da estrutura hospitalar, ou seja lá do que for, né? Então, isso está incidindo, são crenças, são formas de ver, é a ciência, né? A forma da ciência lidar com os fenômenos da vida também, né? Que vão interferir na vida das pessoas diretamente, né? Então, o ambiente cultural que já se impõe desde do início da vida. Então, são coisas que não estou colocando aqui como deve ser feito, mas são coisas que a gente tem que olhar com muita delicadeza, né? Existem muitas opções de como fazer a relação entre as pessoas, como se relacionar, mas a gente tem que entender que tem algumas coisas que para o ser humano são fundamentais. Né? Então, dentro de todos os procedimentos que se faz, né, é importante a gente entender o que é fundamental para um ser humano. Então, por exemplo, agora a gente está com a Covid, né? Então, o que é fundamental para um ser humano? Como é que a gente tem que pensar a Covid
em termos do que é fundamental para um ser humano. E se a gente pensar que o contato é fundamental, como a gente vai fazer para lidar com isso, né? Então, a sensação que eu tenho é que dentro da nossa cultura tudo é pensado sem perceber que o contato é fundamental, né? Então, desde o momento do nascimento, se ignora que o contato é fundamental, né? É claro que nos últimos anos tem uma volta dessa consciência, né? E tem uma série de pessoas que busca o que se chama humanização do parto, né? Que eu acho até contraditório chamar humanização do parto, né? A gente teve um processo de desumanização do parto, mas não precisa humanizar o parto, já é humano, né? Mas assim, é como a gente vai ajudar essa mãe, esse neném a nascer, né? Tá acompanhando, protegendo, fazendo com que ele seja seguro e acolhedor. E para ser seguro e acolhedor precisa de contato, então como a gente faz isso, né? Talvez ter essa ideia em mente, né? Para poder construir os procedimentos dentro disso. Se a gente pode pensar também dentro da educação, por exemplo, como dentro da estrutura das escolas favorecer o contato, né? Porque me parece que muitas vezes as escolas estão mais a favor de reprimir o contato do que favorecê-lo, né? Porque existe tanto preconceito dentro disso. Então, o convite, eu acho que o Montagu faz, sem dizer como é que as pessoas têm que viver ou fazer as coisas, é que as pessoas possam pensar, né? Pensar de que o contato, o toque é fundamental, é uma experiência humana humanizante, que quando o ser humano não tem a possibilidade de contato, ele se transforma, ele começa a ficar mal, né? Então, que a gente precisa levar isso em conta em tudo que a gente faz. Daí o Montagu ele traz então algumas culturas não letradas, né, como exemplo, como sempre durante todo o livro não são pesquisas dele em primeira mão, né, não é ele o pesquisador que vai fazer essas pesquisas, mas ele fez um estudo de muitas pesquisas que pudessem comprovar as intuições e hipóteses dele, né? Então ele traz algumas culturas que ele chama de não letradas, né, para exemplificar as hipóteses dele, trazer alguma comprovação, né? Então, o primeiro grupo que ele vai trazer são os esquimós, né? Então, a gente tem que ter e usar um pouquinho a imaginação, que os esquimós, eles são povos que vivem no Polo Norte, né? Naquela região ártica, né? E que vivem em condições muito extremas, né? De muito frio, é muito rigoroso. A natureza se impõe de uma forma muito potente para esses povos. E daí teve uma pesquisadora, um pesquisador, agora não me lembro se era uma pesquisadora ou pesquisador, que era um cara, um homem que viveu com eles, ele viveu num iglu, num determinado povo esquimó, que agora não me lembro o nome, e ele ficou observando esse povo, né? E ele ficou muito encantado, especialmente com a relação das mães com os bebês, de como elas criavam os bebês, né? Então, aqui a gente eu busquei algumas fotografias sobre essa pesquisa, foi um pouquinho difícil de conseguir as fotos, mas aqui a gente tem exatamente o que chamou a atenção dele, né? Então, que as mães, depois de ter os bebês, elas carregavam o bebê dentro de algo que ajudava esse bebê ficar encostado na pele dela, embaixo da roupa, tá? Então, o bebê ficava embaixo da roupa, encostado diretamente na pele dela, né? E envolto com uma pele que o protegia da parte que não estava encostada no corpo da mãe, né? Então, com a barriguinha, com os genitais, com as perninhas abertas, ele passava o dia ali, a mãe trabalhando, né? Com
canguruzinho, né, atrás, né, que ele diz que parecia uma, uma corcunda, né, quem via de longe parecia uma corcunda, mas que na realidade essa mulher estava com uma criança, né, envolta ali, e muito interessante, né, é que perguntaram, né, porque eles não usam fralda e o bebê faz o xixi, o cocô diretamente ali no corpo da mãe, né? Não tem fralda. E daí perguntaram para a mãe, né, para as mães, né, como é que elas faziam para saber, né, porque daí elas já se posicionavam para que esse bebê, para facilitar a limpeza depois, né, elas já se posicionavam, tinha uma espécie de uma posição que facilitava já imediatamente limpar e não ficar com a roupa ou ah, ah, com cheiro, né? Então, imediatamente elas já limpavam. Então, ele perguntou, mas como que vocês sabem que o bebê vai fazer xixi ou cocô, já que ele está nas costas? E as mulheres ficavam assim, olhando para o pesquisador, assim, como, tipo assim, tá achando que eu sou idiota, né? Porque para elas era óbvio, né? Qualquer mulher saberia quando que o bebê quer urinar ou quer defecar. Por quê? Porque pelo movimento na pele delas, elas sentiam que existia um movimento do bebê e que ele ia fazer xixi ou ia fazer cocô, né? E daí elas já se posicionavam. Então, uma comunicação direta de pele, né? Um aquecimento pela pele. E daí, então, esse pesquisador disse que o povo esquimó, né, é um povo super afetivo, né, um povo muito que recebe as visitas e que todas as pessoas que chegavam nas tribos eram imediatamente recebidas com toque, com abraço, com carícia. Eles não tinham medo da relação com as pessoas, né? E muito, muito afetivos entre eles, com muito contato entre eles, homens e mulheres com contato. Quando a mãe não estava com o bebê, os homens, os outros familiares, todos com muita disponibilidade ao contato, né? E uma cultura muito pacífica, né? E outra coisa que eles observaram é que os esquimós têm uma calma absoluta diante de perigo, né? Então, assim, existiam fenômenos naturais que que às vezes aconteciam, né, dado que eles estavam ali numa região muito inóspita, e que eles tinham muita tranquilidade para lidar com todas as situações. É como que se existisse um, um, uma disposição interna à paz, à tranquilidade, a lidar melhor com o estresse. Então, a hipótese que o pesquisador teve era justamente que tudo isso se devia à forma como eles lidavam com a primeira infância. Tá? Então, depois ele também pesquisou alguns povos ancestrais brasileiros, né, alguns pesquisadores brasileiros, e principalmente eram os caigangues, né? Mas ele diz que é muito generalizado assim para todas as para muitas culturas latino-americanas, esse tipo de comportamento é bastante visto, né? Então, que as mães carregam os filhos muito juntos, né? E que existe uma disponibilidade dentro das tribos ao contato. Então, da mesma forma, o pesquisador entra lá e já é tocado, já é recebido, né? E que se observou, especialmente entre os homens das tribos, uma super disposição ao contato. E ele não relacionou necessariamente à sexualidade, né? No sentido de que houvesse uma relação entre os homens da tribo no sentido sexual. Ele disse assim, ó, se havia, não era uma coisa que transparecia, né? Mas que existia assim uma permissão entre os homens de contato muito forte.
e que essa permissão ela já se construía dentro das relações sociais da tribo desde lá do início, que as crianças tinham muito contato com os adultos, né? Muito contato de pele com os adultos, e que então é como que os guerreiros da tribo, né? Eles tinham uma relação de, por exemplo, de cestear, de dormir todos juntos, agarradinhos, juntinhos, né? E que a pessoa que fez a pesquisa, ele não correlacionou, ele disse, olha, se existe uma coisa relacionada à sexualidade, não é evidente, porque é uma coisa muito discreta, porque, na realidade, soa como uma coisa de companheirismo, de, ah, de amizade, da forma que, como que naturalmente eles viviam aquela amizade, aquela relação de grupo de homens, né? E daí ele fez a hipótese, não o Montagu, mas esse pesquisador, de que como essas tribos, né, eram tribos também muito guerreiras, né, que tinham uma postura muito, que podia ser muito agressiva às vezes em relação a outras tribos, etc. É como que esse contato ele servia de uma regulação entre os homens da tribo, no sentido de que isso harmonizava a relação entre esses homens, né? E daí que nunca se observou nenhuma reação de agressividade entre esses homens, né? Eles podiam ser super guerreiros com estranhos, né? Com pessoas que eles sentiam que eram ameaçadoras, então eles tinham uma conduta muito forte, muito impositiva, mas que entre eles jamais ocorria violência, né? Entre esses que partilhavam desse afeto, né? Então, aí ele coloca o contato como um regulador da violência. Depois também ele trouxe um outro povo, né, que é lá das Filipinas, que é um povo que foi encontrado por acaso aí no século XX, acho que nos anos 70 foi encontrado esse povo, vivendo no meio de uma floresta que eles nunca tinham tido contato com ninguém, né? E daí a gente tem aqui dois pesquisadores, eu acho que uma guia, né, que está mais vestida assim, no estilo lá daquela região, e aqui essas pessoas que estão nuas, né? Essas pessoas que estão nuas são as que foram encontradas, né? E esses são os pesquisadores. E daí eles disseram que eram as pessoas mais gentis que eles já tinham conhecido na vida, né? Esse povo que vivia dentro da floresta. E imediatamente quando eles chegaram, eles foram super bem recebidos, né? Eu até trouxe essa imagem, eu não consegui, foi bem difícil de conseguir a imagem dessa pesquisa, né? E daí veio com essa marca aqui, que eu não tinha como tirar, porque eu não tinha outra foto, mas eu quis trazer, porque vocês veem aqui que tem eles se abraçando, né? E eles tocando os pesquisadores. Então, eles tinham toda uma questão de contato, né? Imediatamente, eles começaram a cheirar, a tocar o pesquisador, né? Eu tenho uma outra foto que eu não coloquei aqui para não ficar muito longo, mas que é um deles abraçando o pesquisador. Eles chegaram na tribo, imediatamente foram abraçados, beijados, acolhidos, né? E que era uma relação super tátil que os membros tinham o tempo todo, e que eles eram absolutamente afetivos, carinhosos, né? Então, eu acho que perceber, né, quando eles falam dessas tribos ancestrais, né, que ainda estão, lá sei eu, num período que a gente já perdeu há tanto tempo com a civilização, né, que são os caçadores-coletores, né, de ter ideia das nossas origens, né, e o quanto o contato ele propicia um ser humano tão pleno e tão afetivo, né, tão disponível inclusive para a natureza.
E, bom, então tem um momento, né, desse capítulo também que o Montagu, como ele está falando de cultura, das influências da cultura na nossa estruturação, né, então ele vai falar das ondas sonoras, né, então ele coloca assim que ele percebeu que todos esses povos também tinham muito a relação do toque e do canto, né, de cantar, de celebrar as coisas cantando, e daí, então, ele colocou que, na realidade, a gente não ouve somente com os ouvidos, mas que a pele é capaz de perceber vibrações, né? Então, que a gente tem uma relação que é sonora com a pele. Eu deixei separado aqui um vídeo, mas eu já estou vendo aqui que, apesar de eu ter pensado que a gente ia ser rápido, eu não estou sendo super rápida, então a gente tem mais 15 minutos. Eu não vou passar o vídeo agora, depois eu vou mandar para vocês. Ele tem uns 7 minutos, mais ou menos. Eu preciso desse tempo para passar a teoria para vocês, tá? Se der no final, a gente passa. Mas eu vou mandar para depois vocês olharem, né? Que é um vídeo que vai falar justamente disso, da influência das ondas sonoras, né? Não exatamente sobre a pele, mas sobre os elementos, e daí a gente vê que existe através, que a onda sonora ela não vai ser captada somente pelos ouvidos, mas ela é captada por todo o corpo, porque são vibrações, né? Então, o Montagu fala que existe essa questão da vibração na pele, né? Então, que o som é um outro elemento muito fundamental junto com o toque. O som vai ser um elemento muito fundamental para a estruturação da nossa identidade. Depois ele também vai falar que quando um artista, né, faz uma produção artística, como uma pintura, uma escultura, existe dentro daquela formação, né, daquela informação, existe uma questão de textura. Então, mesmo que seja uma arte que está muito baseada na, na imagem, né, que daí teria o sentido da visão, existe é como que a arte ela vai fazer recordar, né, de uma memória que é tátil. Então, quando a gente vê uma obra artística, ela é vista pelos olhos, mas ela está mexendo com uma memória que é tátil também. Da mesma forma, a literatura, né? A literatura, muitas das histórias, o contador de história, ele é capaz de nos tocar, né? Através daquilo que ele conta, ele não está falando só para os ouvidos, não é só os ouvidos, ele resgata a nossa memória tátil também, obviamente visual, etc., né? Mas a gente está falando aqui especificamente da memória tátil. Então, o tato, mesmo quando a gente está vivendo outras experiências, ele está fazendo parte sempre. E daí o Montagu ele vai falar assim que existem alguns sentidos, né, que eles são sentidos de orientação espacial, né, e que eles são construídos. Então, que no bebê, né, no bebezinho, a primeira construção em nível espacial, né, ela vai se dar através do tato. Então, o bebê ele começa a entender o mundo a partir do tato, do contato com a mãe. A gente falou muito da questão do seio, né, do formato do seio, e dessa construção de uma relação humana, da primeira relação humana extraútero, né? Quando a criança sai do útero, ela aprende a se relacionar com a mãe através do mamar, através das carícias, do contato de pele. E depois, logo depois, vem a audição, que já existia lá dentro do útero também, assim como o tato, né? Então, como um sentido muito presente, então também as palavras, as canções, as músicas, os barulhos, né? E que aos poucos, então, também o bebê vai começar a se vincular com a mãe através da visão, e aos poucos a visão vai entrar dentro da questão da espacialidade, mas ela vem depois, né? E daí o que acontece,
né, que o Montagu viu através de alguns estudos que ele relata lá também, né, que quando a gente chega na adolescência e depois no mundo adulto, essa regra ela vai se inverter. Então, existe um distanciamento, né, e a visão passa a ser o sentido principal, né, a audição vem em segundo lugar e o tato em terceiro, né, e o tato ligado à visão, né, ele vem muito através da memória tátil, né, e que muitas vezes, quando a gente como adulto, para conseguir entender algo que a gente está vendo, a gente vai precisar tocar, né? Mas que a visão, a questão da distância e da visão, ela vai ser muito presente a partir da adolescência, como que o entendimento do mundo a partir de um certo distanciamento. Daí também ele vai trazer outra, né, outra tribo, né? Eu já tinha ouvido falar muito dessa tribo. Aqui ele fala, no livro ele fala de Ganda, tá? Mas eu tinha informação de Gana, então eu deixei Ganda porque é como ele fala, né? Mas a princípio eu acho que é Gana, mas eu não tenho certeza absoluta. Eu tive pesquisando um pouco hoje, mas eu não tenho absoluta certeza. Ele escreveu lá no livro Ganda, tá? Mas a gente teria que verificar melhor. Mas é muito importante o que ele fala dessa tribo, e já ouvi outros autores em cima de um relato de uma pesquisadora, né, que percebeu que os povos de Ganda, né, eles criavam os bebezinhos, né, tinha uma relação com os bebezinhos, de atender todas as necessidades, os bebezinhos ficavam quase o tempo todo no colo ou da mãe, ou de outras pessoas próximas da família, né? Que tinha muito carício, muito contato, que uma proximidade muito, muito forte. E que, então, se observava nesses bebês, né, comparado com os bebês europeus, que essa pesquisadora que fez que acompanhou esse estudo era europeia, né? Então, ela fez a comparação entre os bebês de Ganda, ou Gana, né? E os bebês europeus. E ela percebeu que esses bebês eles se desenvolviam muito mais rápido, né? Eu já tive a chance, né, de observar, assim, nada como estudo, né, mas observar espontaneamente bebês africanos, né? E, assim, eu me lembro uma vez que eu estava observando, estava esperando um voo, não me lembro agora em que país era, mas que estava esperando próximo a um voo que ia para a África, ou eu ia para a África, não me lembro direito, né? Mas eu sei que tinha algumas crianças africanas e algumas crianças europeias do mesmo tamanho, da mesma idade, né? E eu fiquei muito impressionada com especialmente um menino africano, né, que estava com a mãe que levava ele na garupinha, assim, né, num sling, não sei como é que se chama ali dentro da cultura africana, né, mas que levava assim nas costas o nenenzinho. E eles sentaram e ela soltou ele ali, né, deixou ele brincando, tinha um local para as crianças brincarem. E, bom, o contraste em nível de desenvolvimento motor era uma coisa assim, não tinha como comparar, né? Não tinha como comparar o menino com, com crianças da mesma idade europeias. Ele tinha um desenvolvimento motor infinitamente maior, mesmo sendo exatamente do mesmo tamanho, né? E daí comprovou um pouco essa teoria que eu já conhecia, né? Pode ser uma imaginação minha, porque não tinha nada científico ali, né? Era uma observação livre, assim, mas que é justamente isso, que a questão do desenvolvimento é plena, né? É impressionante quando existe mais contato, né? O que o contato faz com que
É como que a criança fica menos submetida ao estresse, né? Com mais confiança nas relações, e isso predispõe ela a uma maior integração em todos os sentidos, né? E isso vai aparecer na questão motora muito, muito marcantemente. E depois ela falou, daí ele falou também dos povos Kun. Eu particularmente já tive contato com os Kun quando eu fui para a África, né? E tive a possibilidade de visitar uma tribo e tudo, né? E é muito interessante porque eles são ainda caçadores-coletores, né? Eles vivem no deserto do Kalahari, em condições assim de é uma região muito seca, então eles são muito adaptados àquele ambiente, né? E também é uma cultura muito afetiva, muito pacífica, muito integrada à natureza, e eles têm uma coisa que o pesquisador falou, que é uma coisa assim de um prazer de cuidar das crianças, né? Então eles dizem assim, quando os Kun vão descansar, eles ficam tocando e acariciando e beijando e se relacionando com os bebês, né? Com as crianças. E quando as crianças não estão com os pais, estão no chão, as crianças imediatamente se juntam, começam a se tocar, começam a fazer brincadeiras que são muito corporais, né? E eles vivem numa uma região muito quente, né? Então tem esse contato direto com a pele mesmo, né? Então, hã, essa coisa de criar as crianças não como um peso, né? Mas sim como, algo extremamente prazeroso. Isso, então, foi observado nos Kun, que se chama também, vocês podem pesquisar por Bushmen, né? Eles chamam de Bushmen. Aqui, então, e para fechar a nossa apresentação de hoje, né? Então, eu queria introduzir a questão dos povos civilizados, depois a gente vai ver mais profundamente na continuação desse capítulo, né? Então, a questão que eu acho que é muito importante a gente poder ver isso, é que é a questão da ambivalência, né? Então, o que me parece que dentro dos povos, esses povos que a gente viu como exemplo, que ele trouxe, é que não existe dúvida, né, do prazer, do contato, que é uma coisa boa, que é experienciado sem culpa, né? E como algo muito natural, muito fazendo parte da vida e que é gostoso, é divertido, é prazeroso, é bonito, né? São relações cheias de beleza, de acolhimento. E que tenham resultado em pessoas menos estressadas, menos contraditórias, e mais disponíveis ao afeto, mais disponíveis ao acolhimento. E daí, uma das coisas assim que o Montagu vai ressaltar na cultura ocidental, e daí ele vai também eu comecei assim a dar uma revisada nisso, então não aprofundei, mas ele começa a revisar as relações com a maternidade dentro da questão europeia, né? Pesquisas feitas com relações familiares dentro da Europa. Então, a presença muito forte de uma ambivalência em relação aos bebês, né? Então, eu quero, não quero, está me tirando tempo de vida, me atrapalha, hã, eu devo pegar no colo ou não devo? Quanto tempo de berço eu posso dar? Eu devo aleitar ou não devo aleitar? O parto eu faço de que jeito? Então, esse mundo de opções, esse mundo de exigências, né, que tem a ver com o mundo do trabalho, que tem a ver com religião, que tem a ver com tempo, que tem a ver com sobrecarga de trabalho, tudo isso influenciando nessa relação primária, né, e tendo resultados, né, resultados que são muitas vezes nefastos. Então, novamente trazendo para vocês que a gente teria que revisar nossa postura como cultura, né, o quanto nós somos capazes de coletivamente acolher
os seres que estão chegando nesse mundo, né? As crianças, os bebês, e nos acolhermos mutuamente, né? Porque o que acontece é que, em geral, são as mulheres, mas tem homens também, né, que vão cuidar das crianças, cuidar dos bebês. Às vezes esse é um lugar de muita solidão, né, de muito abandono, de existe uma coisa muito de punição, no sentido de que, fez o bebê, agora te vira, né? Então, como se isso fosse algo, ter um bebê fosse uma punição, ou se ter um bebê é uma coisa só dos pais ou só da mulher, né? E que ninguém mais tem a ver com isso. Então, esse lugar que se coloca a infância, a primeira infância, a maternidade, a paternidade, como um lugar de punição, um lugar de sobrecarga, um lugar de abandono, né? Ou também um lugar onde a solução é um depósito de crianças. Então, tudo isso a gente teria que rever como cultura, porque a gente está criando, através desse abandono, através dessa agressividade, a gente está criando seres que ficam marcados com isso, né? E esses seres marcados por isso, que somos nós, né? Cada um de nós com as suas marcas, muitas vezes tem reações que são de medo, de agressividade, de violência, que tem a ver com essa falta de acolhimento no momento onde mais precisava ser acolhido. Então, eu quero fechar nossa apresentação com essa colocação e dizer que a gente vai continuar vendo essas questões que eu abri agora para a próxima.